continua acompanhando a repercussão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive no âmbito internacional. A gente vai dessa vez com o nosso correspondente, o Eliseu Caetano, falar direto dos Estados Unidos, porque teve muita repercussão por lá. Eliseu, boa tarde, bem-vindo. Que saudade que eu tava de você, né? Tirou férias? Não foi férias. Ele veio visitar a gente, veio organizar a vida aqui no Brasil e já voltou para os Estados Unidos para deixar a gente sempre bem informado. Eliseu, então, Trump fez questão de dizer que realmente não concorda, que ficou surpreso com essa condenação. Conta mais detalhes aí do que se fala por Washington DC, como você costuma dizer, né, amigo? Boa tarde. Salve, salve, Márcia Dantas. Muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na Jovem Pan. Saímos dos bastidores com Bia Manfredini, mas continuamos nos bastidores do poder agora aqui, na capital Washington DC. Como você disse, Márcia, não estava de férias, estava trabalhando, foi uma delícia, inclusive. Quero agradecer a todas as mensagens que eu recebi dos nossos telespectadores, vibrando aí comigo nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo. Foi de fato muito bom. Infelizmente, não deu para eu invadir o estúdio do Tempo Real, mas estou aqui, de volta aos Estados Unidos e de volta ao nosso telejornal das tardes da Jovem Pan para trazer as informações e também, claro, sempre aquela pimentinha, aquelas informações de bastidores que todo mundo gosta, não é verdade? O julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro segue rendendo e rendendo muito aqui nos Estados Unidos. Como a gente sabe, ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão pelo STF ontem. Só que na manhã de hoje, Márcia, uma enxurrada de autoridades americanas se posicionaram nas redes sociais a favor de Bolsonaro. E aí a gente precisa falar da maior delas, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Ele falou através de suas redes sociais, mas ele também comentou a respeito em uma entrevista que ele concedeu a uma rede de TV norte-americana. Ele se disse surpreso com a condenação de Bolsonaro. Durante essa entrevista, ele disse ainda que Bolsonaro é um homem correto, ressaltou que o conhece pessoalmente desde que ambos eram presidentes. A fala, inclusive, se soma a muitas outras já feitas por Donald Trump anteriormente. Outra pessoa que falou a respeito é o secretário de Estado, o Marco Rubio. Ele é o equivalente ao chanceler maior do Brasil, né? Ele faz o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Ele também se posicionou a respeito, e atenção, Márcia, ele disse o seguinte: ele chamou a condenação de Bolsonaro de caça às bruxas e prometeu, por escrito em um post, uma resposta diplomática dos Estados Unidos. E aí, poucos minutos depois, o sub dele, o Christopher Landau, também falou a respeito e disse que assim como os Estados Unidos passaram por momentos difíceis, agora foi a vez do Brasil, mas que isso não vai ficar assim, não vai passar incólume à vontade e ao desejo dos Estados Unidos do que ele chamou de retirar o Brasil desse lugar onde ele está. É claro que todas essas falas também geraram críticas, a gente precisa falar disso aqui. Muita gente no mundo inteiro tem criticado nas últimas horas o posicionamento americano de uma maneira geral, de uma maneira oficial com relação ao Brasil. O nosso país, como sempre, já se posicionou também através de nota oficial de redes sociais, tanto Itamaraty quanto a presidência da República já mais uma vez reforçaram a questão da soberania nacional e que é uma condição sine qua non, é algo que não está em jogo, que não vai ser discutido. E a gente vai seguir acompanhando ainda nessa tarde, Márcia e Bruno, porque existe uma expectativa, e é uma expectativa real e muito grande, de novas sanções aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, aqueles que acompanharam o Moraes nessa decisão, serem incluídos agora na lei Magnitsky e que ela também seria ampliada. Agora a gente ainda não sabe dizer como seria essa ampliação. Claro que a gente vai acompanhar, vou ficar aqui de olho em tudo e eu volto em tempo real ao seu lado. E de Bruno, muito feliz de estar com vocês de volta.
Sérgio. Eliseu, obrigada. Já já a gente volta com você, mas agora eu quero a sua participação também, mandando comentários nas redes sociais, no @JovemPanNews, e os nossos comentaristas vão analisar essa situação aí que já não estava fácil com os Estados Unidos. Imagina agora. Mônica Rosenberg, começo com você, minha amiga. E aí, como é que vai ser daqui para frente? Você acredita que realmente podem vir novas sanções? E o governo brasileiro está firme, né? Itamaraty já se pronunciou. Qual a sua análise também da postura do nosso governo, né? Do presidente Lula e de todos os nossos órgãos oficiais? Márcia, primeiro em relação a essa surpresa do presidente Trump, ele realmente achava que ia acontecer aqui no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, onde ele questionou, ele fez aquela bagunça toda no Congresso e não houve nenhum tipo de sanção. Então a gente entende que ele tenha ficado surpreso e que ele achou que a pressão dele ia ser suficiente. Mas o Brasil tá agindo certinho nesse sentido, que é não sucumbir à pressão, não abaixar a cabeça. Essa discussão da anistia que está acontecendo aqui no Brasil é uma coisa, mas dizer, atenção Estados Unidos, cuide aí internamente dos seus problemas, cuide aí da sua polícia que está de forma mascarada, pegando gente na rua, enfiando dentro de carro e levando embora sem ter processo legal, sem ter nada. Lá eles estão fazendo sim uma caça às bruxas. Aqui isso não está acontecendo e a pressão americana vai cair em ouvidos que não vão abaixar a cabeça. Agora, Mano Ferreira, Eduardo Bolsonaro continua fazendo várias ameaças em lives, continua dizendo que pode acontecer muita coisa ruim. Qual sua análise também sobre essa postura bolsonarista? Pode ser um tiro no pé para eles mesmos? Pois é, Márcia, o bolsonarismo tem apostado todas as suas fichas numa radicalização que fala com a própria bolha e, com isso, aumenta o engajamento da sua própria base, contudo, distancia cada vez mais as posições do seu grupo do resto da sociedade. Em outras palavras, não conquista voto algum, pelo contrário, aumenta a rejeição à direita. Desse modo, o que fica muito claro é que o interesse de Eduardo Bolsonaro em primeiro, segundo e terceiro lugar não é o interesse nacional, sequer é ganhar a próxima eleição, é exclusivamente a manutenção da liderança e da hegemonia da sua família sobre o campo da oposição ao governo Lula.